Quer aprender matemática? Inscreva-se e vem comigo! Este é o canal Matemática Rio. Inscreva-se! Na aula 2, vamos falar sobre números naturais. Olá! Vamos falar sobre alguns usos dos números naturais. Nós usamos os números naturais, por exemplo, para medir distâncias. Então aqui tem uma rua, vamos supor, por exemplo, que essa rua tenha 5 quilômetros. É um número natural. Podemos usar também os números naturais para medir o tempo. Então vamos supor, por exemplo, que esse relógio esteja marcando 1h e 25 minutos. Podemos usar os números naturais para contar certas quantidades. Então, por exemplo, aqui nesse conjunto nós temos 3 pessoas. Ou seja, os números naturais, basicamente, servem para o propósito de contar. E aí é importante salientar que alguns livros consideram o número 0 como um número natural e outros livros consideram o número 1 como sendo o primeiro número natural. Para o nosso propósito aqui dos nossos estudos, nós vamos considerar os números naturais do 0 em diante, ou seja, todos os números não negativos. Então, o 0 seria o menor número natural, e aí depois o 1, o 2, o 3, o 4, etc. Não há o maior número natural, mas nesse caso há o menor, que é o número 0. Então nós vamos até o final do nosso curso considerando o 0 como um número natural. Só lembrando então que você pode encontrar em alguns livros o 0 como não sendo um número natural, como sendo a partir do número 1, ok? O conjunto dos números naturais é representado pela letra N com um tracinho do lado. Então, para o nosso propósito aqui, começaremos com o 0, depois vem o número 1, o 2, o 3, e cada número natural é obtido somando uma unidade ao antecessor. Então, eu somo 1 ao 0 e obtenho o número 1. Eu somo 1 ao 1 e obtenho 2. Somo 1 ao 2 e obtenho o número 3, e assim por diante. Numa reta numerada, eu posso dar um sentido aqui à reta numerada, ou seja, para cá é onde está crescendo até o infinito, e aí os números naturais serão pontos, primeiramente. E vai começar aqui do 0, depois o número 1, depois o número 2, o número 3, o 4, etc., até o infinito. Por que serão pontos? Porque não tem número natural entre dois números consecutivos, né? Por exemplo, entre o 0 e o número 1, não há nenhum outro número natural, não tem nenhum outro número natural aqui, nesse meio entre o 0 e o 1. Então, por isso que eles são representados apenas como pontos nessa reta numerada. Repare que do lado esquerdo do 0, que seria a parte negativa da reta, não há nenhum número, porque os números naturais não englobam números negativos, são apenas números não negativos, do 0 em diante. Aqui também nós podemos comparar. Eu posso dizer, por exemplo, que o número 3 é maior que o número 2. Eu posso dizer que o número 10 é menor que o número 21, e assim por diante. Posso utilizar então o sinal de maior e de menor para comparar esses números. Lembrando que o menor número natural é o 0, no nosso caso, e o maior não existe, ele tende ao infinito. Eu sempre posso continuar adicionando 1 a um número que seja muito grande. Você imagine um número muito grande, adicione 1 a esse número que você sempre terá um número maior. Então nunca haverá um número que seja o maior de todos. A gente pode representar alguns números naturais na forma de algarismos. Então, por exemplo, vamos representar aqui o número 437.206. Está aí esse número representado na forma de algarismos. Aqui nós temos a classe das unidades, como eu já falei no vídeo anterior. Aqui nós temos a classe dos milhares. E o que divide cada classe é esse pontinho contando da direita para a esquerda 3 casinhas. Então, 1, 2, 3, coloca um pontinho. 1, 2, 3, colocaria mais um pontinho aqui se por acaso houvesse a classe dos milhões. Ok? Eu posso representar esse número também através de uma decomposição, ou seja, através da soma das diversas ordens desse número 437.206. Eu posso colocar 400.000 mais 30.000 mais 7.000 mais 200 mais 0 ali, no caso esse 0 não vale nada, ele está apenas guardando uma posição, mais 6 unidades. Então nós temos aqui
4 centenas de milhar, mais 3 dezenas de milhar, mais 7 unidades de milhar, mais 2 centenas, mais 0 dezenas, mais 6 unidades. Podemos dizer também que esse número aqui é um número de quinta ordem. A maior ordem é o 4 e depois do 4 vem 5 zeros. Então é um número de quinta ordem. Eu posso representar, por exemplo, esse número aqui, 437.206, da seguinte forma. O número 400.000 eu posso escrever como sendo 4 vezes 10 elevado a 5. Já que 10 elevado a 5, como veremos em vídeos mais adiante, é a mesma coisa que 100.000. E aí 4 vezes 100.000, 400.000, mais 3 vezes 10 elevado a 4, 10 elevado a 4 é 10.000, 3 vezes 10.000, 30.000, mais 7 vezes 10 elevado ao cubo, já que daria 7.000, mais 2 vezes 10 ao quadrado, que daria 200, mais 0 vezes 10 elevado a 1, que é a mesma coisa que 0 dezenas, mais 6 vezes 10 elevado a 0. Esse 10 elevado a 0 aqui dá 1, 6 vezes 1 dá 6 unidades. Isso aqui, então, retornaria para o número 437.206. E aí a gente percebe como esse número está escrito na base 10, já que podemos utilizar para representá-lo apenas as potências de base 10, como a gente pode perceber aqui, decompondo esse número nas diversas potências de base 10. Falaremos também, muito mais lá para frente, sobre outras bases. E aí você vai aprender a transitar por essas bases. Por enquanto, vamos considerar apenas os números de base 10, que é como a gente conhece o nosso sistema de numeração decimal. Você percebe também que cada número aqui, dependendo da posição, ele tem um valor. A gente consegue perceber também que um número escrito na base decimal, dependendo de onde da posição desse número, ele tem um certo valor. Então esse número 4 aqui, ele vale 400.000. Já esse número 4 aqui, ele vale 4.000. Apesar de serem dois algarismos que representam o número 4, eles estão em posições diferentes nesse número. Então eles valem coisas diferentes, têm outros valores. Esse primeiro 4, 400.000, o segundo 4, 4.000. Mesma coisa com 3. Esse 3 aqui vale 30.000 e esse 3 aqui vale 3 unidades. Então, é o sistema posicional, onde cada termo, dependendo da sua posição, assume um certo valor. E isso foi muito útil para fazer as contas, para fazer multiplicação, divisão nesse sistema decimal. É muito mais vantajoso fazer operações aritméticas no sistema dos algarismos indo-arábicos do que no próprio sistema romano ou egípcio, enfim, qualquer outro sistema. É muito melhor e foi isso que percebeu Leonardo Fibonacci, como eu expliquei também na primeira aula. E também há outras formas de representar os números naturais. Eu posso escrever um número por extenso, colocando lá com palavras 434.203. Posso escrever misturando números com palavras, entre diversas outras formas de representar um número. E dentro do conjunto dos números naturais, relembrando 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc., eu tenho diversos outros subconjuntos que são muito importantes na matemática. Eu posso, por exemplo, aqui definir um subconjunto de números pares. Quais seriam, então, os números pares? Seria o conjunto formado pelo 0, 2, 4, 6, etc. Generalizando, todo número par é uma multiplicação por 2. Esse n aqui, então, ele pode ser qualquer número natural, ele pertence ao conjunto dos naturais. Então, pode ser do 0 em diante. Quando n é igual a 0, obtemos o primeiro número. Quando n é igual a 1, obtemos 2, já que 2 vezes 1 é igual a 2. Quando n é igual a 2, 2 vezes 2, 4. Quando n é igual a 3, 2 vezes 3, 6 e assim por diante. Assim nós obtemos todos os números pares. Também temos os números ímpares, que é o contrário de ser par. Então, os números ímpares, dentro do conjunto dos naturais, são os números 1, 3, 5, 7, etc. E como podemos perceber, um número ímpar ele é uma unidade a mais que um número par. Então, nós podemos definir como sendo 2n mais 1, esse n também pertencendo ao conjunto dos naturais. Então, o primeiro número ímpar, nesse caso, 2 vezes 0, já que o n pertence aos naturais, 2 vezes 0 é 0, mais 1, temos 1. 2 vezes 1 é 2, mais 1, temos o segundo número ímpar, 3.
2 vezes 2, 4, mais 1, 5. E assim por diante. Então conseguimos determinar todos os números ímpares. Tem também um conjunto muito importante, que é o conjunto dos números primos, que não é um número que é filho do meu tio, claro que não. O que são os números primos? Os números primos são todos os números que têm exatamente 2 divisores, ou seja, o número 2, que só é divisível por ele próprio e por 1, o número 3, que é divisível por 1 e por ele próprio, o número 5, o número 7, o 11, o 13, etc. Também é um conjunto infinito e não há uma fórmula para se determinar todos os números primos. Ninguém conseguiu descobrir ainda essa fórmula até hoje. Então, sempre que você se deparar com um número que só é divisível por 1 e por ele próprio, você tem um número primo. Eu costumo dizer que na matemática só existem os números primos, já que todos os outros números eles são números compostos, são formados por multiplicações entre números primos. Por exemplo, o número que não está aparecendo aqui, o número 4. 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2. Multipliquei 2 números primos. Outro número que não aparece ali é o número 6. 6 seria 2 vezes 3. Certo? Então eu posso obter qualquer outro número que não seja primo multiplicando 2 ou mais números primos. E o único número primo que é par é o número 2. Todos os outros são números ímpares. Por quê? Porque todo número par sem ser o 2, ele é uma multiplicação por 2, como nós determinamos aqui em cima. Então, o número 4 vai ser uma multiplicação por 2, vai ter o 2 como fator. Então, vai ser divisível por 2 sempre. Então, ele não vai ter exatamente 2 divisores, vai ter 3 divisores ou mais. Logo, não há outro número par sem ser o 2 que seja número primo. Outro subconjunto importante dos números naturais é o conjunto dos números triangulares. O que são os números triangulares? São números que formam triângulos. E esse conjunto é formado pelos números 1, 3, 6, 10, etc. Repare que nesse conjunto, cada termo da sequência é obtido somando a sequência dos números naturais, a partir do 2. O primeiro eu somo com 2, 1 mais 2 dá 3, depois eu vou somar com 3, 3 mais 3 é 6, o 6 eu vou somar com 4, 6 mais 4 é 10, o próximo então seria o 15, já que eu vou somar com 5, então eu vou somar a sequência dos naturais a partir do 2. Agora, por que esses números formam triângulos? Vamos perceber. Primeiro, o número 1. Está aqui um pontinho. O segundo termo é o número 3. Vamos formar um triângulo já a partir daqui. 1, 2, 3. Formamos um triângulo. Depois, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repare que a quantidade de pontinhos que vem embaixo sempre vai ser o número natural imediatamente maior que a quantidade de pontinhos anterior. Então aqui eu tenho 3 pontinhos, depois eu vou ter 4. 1, 2, 3, 4. E aí eu repito a mesma figura anterior. 1, 2, 3, 1, 2 e 1. E aqui eu tenho 10 pontinhos. Então aqui nós temos o 1, aqui nós temos o 3, aqui o 6, aqui o 10. Depois nós teríamos uma figura com 15 pontos, sempre formando triângulos. Depois nós temos a sequência dos números que são quadrados perfeitos. Quais são os números quadrados perfeitos? Vamos escrever aqui. O número 1, já que 1 ao quadrado é igual a 1. O número 4, 2 ao quadrado é igual a 4. O número 9, o número 16, o 25, etc. Então vamos colocar aqui, 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado. 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. 9, 3 ao quadrado. 16, 4 ao quadrado. 25, 5 ao quadrado. E assim por diante. Agora, por que esses números formam quadrados também? Vamos lá. Primeiro nós temos um quadradinho aqui, que equivale ao número 1. Depois nós vamos aumentar esse quadradinho e teremos 4 quadradinhos dentro dele. Repara aqui, cada lado tem 2 quadradinhos. Aqui, 2 por 2. O próximo quadrado será esse aqui. Já dá para perceber que será 3 por 3. Dividimos em 3 partes que deveriam ser iguais. Aqui é um desenho à mão livre, então não está igual. Então, um quadradinho 3 por 3, que tem um total de 9 quadradinhos ali dentro. Logo a seguir, então, teremos um quadradinho 4 por 4, 4 vezes 4, 16. Um quadradinho de 5, 25 seria 5 vezes 5. E poderíamos seguir nessa sequência indefinidamente até chegarmos num quadrado e pronto. Esse quadradinho aqui, ele é 8 por 8. É o quadradinho de 8. E qual é o quadradinho de 8? 64, amiguinho.
Então, 8 vezes 8, 64. Quadradinho de 8. Portanto, existe. Tem gente que falou, não existe quadradinho de 8. É claro, as pessoas que dizem que não existe o quadradinho de 8 é porque estão se referindo à quantidade de lados num quadrado. Um quadrado tem 4 lados. Então, não existe um quadrado com 8 lados. 8 lados é um octógono. Foi daí que surgiu a paródia do octógono de 8 lá, do Bonde das Matemáticas. Espero que todo mundo tenha gostado, se você assistiu a paródia do Bonde das Matemáticas. A letra ali foi minha, com uma contribuição do César Maracujá, da parafernália do canal Ishi. Mas se for levar o pé da letra aqui, o quadradinho de 8, o quadrado de 8 é 8 ao quadrado, 64. Então existe o quadradinho de 8. E aí nós temos também os números pentagonais, números hexagonais e daí em diante. Existem infinitas sequências numéricas aí que tem a ver com a geometria. E para finalizar, uma sequência que é conhecida aí de todo mundo, já que já tem vários vídeos aqui no canal Matemática Rio sobre essa sequência, que é a sequência Fibonacci, também formada apenas por números naturais. Vamos lá para a sequência Fibonacci. Começa com o número 1, depois o número 1. E aí cada termo, a partir do terceiro termo, é a soma dos dois anteriores. Então 1 mais 1 dá 2. Depois 2 mais 1 dá 3. 2 mais 3 dá 5. 3 mais 5 é 8, depois 13, depois 21, depois 34, etc. É a sequência Fibonacci que gera também a razão áurea, o retângulo de ouro, entre diversas outras coisas. E eu fiz um vídeo muito legal com o Iberê Tenório, do canal Manual do Mundo, que você pode assistir acessando essa miniatura que está aparecendo na sua tela. É um vídeo muito bacana e eu agradeço muito ao Iberê por ter aceitado fazer esse vídeo junto comigo. Valeu, Iberê Tenório! Show de bola, um cara gente finíssima. E vamos a um desafio agora para você. Se você conseguiu chegar aqui até o final desse vídeo, tenta resolver esse desafio. Numa classe com 37 alunos, pelo menos 4 fazem aniversário no mesmo mês. Por que será que isso acontece? Coloque aí a sua consideração nos comentários do vídeo. E o nosso segundo desafio, qual é o único ano do século 21 que é um quadrado perfeito? Tenta descobrir qual o número elevado ao quadrado que gera esse ano do século 21. Será que você consegue desvendar esses dois desafios? Coloque nos comentários as suas considerações. E com isso nós concluímos a nossa aula número 2 sobre os números naturais. Espero que você tenha gostado da aula. Confira nossas aulas anteriores e não se esqueça de se inscrever. Um grande abraço a todos e até os próximos vídeos.